Boa tarde, eu me chamo Fernanda Mickler Pereira e hoje vou apresentar o projeto realizado no Instituto de Pesquisa com Células-Tronco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pela professora Patrícia Frank, titulado A Bioimpressão 3D de uma biotinta contendo matriz extracelular promove a deposição de proteínas específicas das células neurais e uma viabilidade de longo prazo. A lesão na medula espinal, que é um resultado frequente de acidentes, possui um processo de remodelamento e regeneração muito limitado, sendo um dano altamente debilitante. A bioimpressão 3D surge então como uma alternativa, visto que scaffolds tridimensionais biocompatíveis imitam o ambiente extracelular, que vai permitir então o transplante de células, as quais vão incentivar a ativação desse processo de regeneração. O objetivo do projeto é então achar uma alternativa para instigar essa regeneração, mais especificamente no sistema nervoso central após a lesão na medula espinal. Para isso, então, ao usar uma matriz extracelular descelularizada da medula espinal na composição de uma biotinta, é esperado que haja um aumento na compatibilidade desse biomaterial com o tecido nativo, promovendo uma regeneração mais eficaz. Para isso, então, a medula espinal de ratos foi submetida a um protocolo padronizado de descelularização e, como um meio de avaliar a eficiência desse protocolo, o conteúdo de DNA foi quantificado por espectrofotometria. Essa medula foi descelarizada, então foi digerida e liofilizada, e uma concentração de 1,5% dela foi adicionada a 4% de alginato de sódio e 3% de gelatina de pele de porco. A caracterização reológica desse hidrogel foi feita usando um reômetro, a fim de observar a viscosidade e o comportamento viscoelástico desse material. Depois disso, células PC12 numa densidade de 1,5 milhão de células por ml de biotinta foram adicionadas e um cubo em 3D foi impresso na bioimpressora de um modelo Octopus. A citocompatibilidade do construto foi então analisada por ensaio de MTT. Essas amostras foram cultivadas ao longo prazo, até 4 semanas, e ao longo dessas semanas foram feitas marcações, análises das marcações de imunohistoquímica para avaliar tanto a deposição de proteínas específicas de células neurais, como também a sobrevivência das células pelo ensaio de Levi-Dead. Partindo aqui então para os resultados, a gente vê que a quantificação de DNA indicou uma redução de 50 vezes do DNA no material descelarizado do que o controle. Na caracterização reológica, a gente observa que a biotinta de matriz descelarizada apresenta um comportamento não newtoniano, ou seja, há uma diminuição da viscosidade sobre a tensão em comparação com o controle, além de uma tangente delta baixa, que ela relaciona o módulo de perda e o módulo de armazenamento. Isso condiz, então, com uma boa capacidade de impressão, sem que se espere que vai haver um comprometimento da viabilidade celular após a bioimpressão 3D. No ensaio de MCT, a gente observa isso, então, mesmo, em que o construto ele apresenta inicialmente uma morte celular que é esperada no primeiro dia, mas esse quadro acaba sendo revertido e 3 dias de cultivo ele apresenta uma tendência a haver uma maior viabilidade celular. Já avaliando uma sobrevivência de longo prazo, no ensaio de Live Dead, a gente observa que há uma proporção de células vivas muito maior do que as células mortas após 28 dias, né? Quando a gente observa comparando com o controle. Por fim, partindo para as análises imunohistoquímicas, é possível observar que após 28 dias no cultivo na estrutura em 3D, houve um aumento bem significativo de células, como a gente consegue ver aqui pela marcação DAP, né? Mas também interessante que houve um aumento da deposição de laminina 1, que é um marcador de matriz extracelular, e o de neurofilamento M, que é um marcador específico de neurônios. Isso pode indicar, então, que essas células que foram encapsuladas no biomaterial foram estimuladas a produzir sua própria matriz extracelular, o que é uma função fundamental para o uso quando a gente fala em regeneração de tecidos, né? Nesse projeto, então, foi demonstrado que a matriz extracelular descelarizada é uma forte aliada na engenharia de tecidos, no qual o protocolo descarta a possibilidade de haver rejeição desse material pela eficácia em eliminar o conteúdo gênico, né? Além de garantir uma qualidade mecânica favorável para a bioimpressão, permitir a sobrevivência prolongada dessas células e aumentar a biomimética do material em geral, apresentando características próprias do tecido nervoso, inclusive, né? Como a própria deposição das proteínas neurais. Assim, a biotinta de medula espinal descelarizada representa um biomaterial de fácil acesso e biocompatibilidade prolongada, o que pode ser essencial para aplicações futuras como uma alternativa para a regeneração de tecidos nervosos lesados. Entretanto, ressalta-se aqui que há necessidade de retestar
isso em vivo para maximizar as possibilidades de seu uso. Eu agradeço então ao Laboratório de Estudos de Células-Tronco, a todas as agências de fomento e a atenção de todos e fico aberto para perguntas. Muito obrigada.